18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas em da Mix 100,7. Vamos juntos no melhor Mix até às 7 da noite. Aqui é o espaço do jornalismo sério com responsabilidade feita especialmente para você ouvinte, hein? Carlos Júnior, sou eu, Karime Leão e Cid Soares. Vamos levando aí o jornalismo até você, hein? As informações até às 7 da noite. Karime Leão, quarta-feira, hein? É isso aí, quarta-feira chuvosa, né, Carlão? Muito boa noite pra você que acompanha a programação da Rádio Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite com muita informação pra você e aquelas reportagens exclusivas que só a equipe do 18 horas traz pra você. Boa noite, Cid Soares. Opa, tudo certo? Tudo certo, Cidão. Pois é, hoje, né, o nosso feriado maravilhoso. E a gente manda aqui um abraço já começando o programa a toda a rapaziada do Uber. Continue na guerra aí, meu irmão. Continue também na batalha dos levando de carona. Tá certo. Boa noite, Paulo Castro, diretor de jornalismo. Hoje, né, dia da consciência negra, e temos um programa especial, Paulo Castro. Boa noite, Carlão, Karime, Cid, claro, um programa todo dedicado a essa data tão especial para a gente refletir e melhorar nossas relações interpessoais. Hoje não temos o M. Luciano de folga hoje, Karime, mas... Tá descansando as madeixas. Tá bom, deixa, tá descansando. Amanhã estará aqui, amanhã estará de volta. Com os ingressos e tudo mais, não é isso? Exato. Agora 6:01, vamos juntos então com você em 100,7 aqui na Mix FM, 18 horas no ar, até às 7 da noite, hein? Você está ouvindo 18 horas. Alô, Elizabeth! Vamos que zombar, gente! Valeu, subir, ouvindo o corte dos palmares, que com meu terra, céus e mares, influenciando a voz do rio. Muito bem, Karime, Cid, você ouvinte em 100,7. Hoje, quarta-feira, 20 de novembro, feriado em vários estados e mais de 1.000 municípios brasileiros em comemoração ao Dia da Consciência Negra no Brasil. Bom, no Amazonas é feriado estadual, a data marca aí o dia em que o líder quilombola Zumbi dos Palmares, o mais importante símbolo da resistência negra brasileira, foi assassinado no ano de 1695, em 1695, portanto, há exatamente 324 anos atrás, não é isso, Karime? Pois é, Carlão, e é uma data de luta, mas também de reflexão de todos nós brasileiros, brancos, negros, índios, pardos, cafúcios, mamelucos, caboclos, enfim, geral, tá bom? Uma data para lembrarmos que somos iguais, somos seres humanos, a espécie Homo sapiens. Gente, não há diferença nenhuma, né? Não é só uma questão de epiderme, de outras características, pequenas características e nada mais. Tudo parente, né? Mas olha, infelizmente, né, aqui no Brasil, o racismo é uma realidade ainda, com forte opressão aos pretos e pardos. Graças a Deus, os nossos grupos que a gente continua participando permanecem bem longe disso. Porém, todos os dias vemos ataques racistas e preconceituosos nas ruas, estádios de futebol, clubes. O Dia da Consciência Negra remonta a história e busca estabelecer limites, para quem continuou com essa discriminação tão pequena e mesquinha. Portanto, que isso não volte mais com a força que já teve no passado. Graças a organizações daqui do Amazonas mesmo, essa conquista do pessoal da pele preta tem avançado bastante. Atualmente, os negros representam 55,8% da população brasileira e 54,9% da força de trabalho. O informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo IBGE na última semana, mostra que a população negra é maioria entre trabalhadores desocupados, 64,2%, ou subutilizados, 66,1%. Isso precisa mudar. É um quadro que ainda precisa realmente mudar. Porque é minoria também, Cid, em cargos gerenciais, 29,9%.
Dos maiores salários, apenas 11,9% são pagos a trabalhadores pretos e pardos. Essa população ocupa 45,3% dos postos com menor remuneração. Pois é, e hoje, 324 anos depois da morte de Zumbi, o negro continua lutando por igualdade de direitos e oportunidades. Por isso é importante, sim, essa reflexão, uma reflexão diária, né, gente? Sim. Manaus, por acaso, é uma das cidades pioneiras na libertação dos escravos. Aqui os negros ficaram livres em 24 de maio de 1884, 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Só perdemos para o Ceará, que fez isso 5 anos antes. No estado como um todo, a libertação se deu em 10 de julho daquele ano. É isso aí, o bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul aqui da cidade, é considerado o primeiro núcleo de moradores ex-escravos, tendo sido povoado, por operários migrantes maranhenses que aqui chegaram logo após a libertação em 24 de maio de 1884. O local abriga o tradicional quilombo de São Benedito. Pois é, e mesmo com tantas informações, em pleno século XXI, vários casos de racismo são vistos em Manaus, em todo o Brasil, isso todos os dias. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Azaf Augusto. De janeiro a outubro de 2019, a Secretaria de Segurança Pública registrou 20 casos de racismo e discriminação racial. São 2 casos a mais dos que foram registrados em 2018, em Manaus. Previsto na Lei 7.716 de 1989, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Ou seja, a vítima pode fazer a denúncia mesmo anos depois de ter sofrido a discriminação. Para a universitária Samara Kézia, o racismo pode ser combatido com o fortalecimento da educação. Eu acho isso inaceitável, que no mundo que nós estamos hoje, com tanta evolução assim, essa cultura tem aumentado tanto, uma cultura tão antiga, que uma coisa que eu sempre aprendi é que uma cultura se transforma com educação. Eu acho que nós temos que educar mais pessoas, educar mais nossos filhos. Hoje em dia, nós ainda sofremos por causa da cor da pele, então acho que isso é inaceitável. De acordo com a universitária Anne Raquel de Oliveira, as pessoas não podem aceitar a discriminação pela cor da pele. A pessoa não pode aceitar ser tratada da forma que é tratada. Pela cor do cabelo, pelo jeito do cabelo, pela cor da pele, pelo tamanho dos lábios, pelo tamanho do nariz, por argolas que elas usam, por ter pequenos objetos que elas usam, seja de qual forma for, não é possível que uma pessoa aceite ser tratada de tamanha forma, porque é o ser humano, cada ser humano é igual ao outro. Somos todos iguais, devemos ser tratados de formas iguais. As vítimas têm diversos meios de buscar justiça contra os infratores. Podem fazer a denúncia em qualquer delegacia interativa da cidade ou até mesmo pela internet, na página da Delegacia Interativa. Volto com vocês. 18 horas. Bom, em comemoração ao nosso Dia da Consciência Negra, você confere agora uma reportagem sobre personalidades negras que ajudaram a escrever a história do Amazonas. Vamos conferir com essa matéria belíssima de Júlia Gomes. Na história política do Amazonas, um negro, Eduardo Gonçalves Ribeiro, segundo governador do estado, entre os anos de 1892 a 1896. Eduardo Ribeiro tinha uma visão desenvolvimentista. Durante seu governo, transformou a paisagem urbana do Amazonas, construindo o Palácio da Justiça, o Reservatório do Mocó e o Teatro Amazonas. Ainda na política, um ex-escravo padre, Daniel Pedro Marques de Oliveira, que se tornou deputado provincial do Amazonas, passou toda a sua vida na proteção de fugitivos de cativeiro, na denúncia de escravocratas violentos e no incentivo ao abolicionismo. Já a rodovia Manoel Urbano, que liga a região metropolitana de Manaus, recebeu este nome em homenagem ao Cafuso, mistura entre negro e índio, Manoel Urbano da Encarnação, pioneiro da navegação dos rios Acre, Purus e Juruá, que no início da década de 1850
Foi nomeado diretor de índios do Purus pela administração da província do Amazonas. Além das personalidades negras, o Amazonas fez história e foi o segundo estado a libertar os escravos em 1884, antecipando uma decisão do país, que só instituiria a Lei Áurea 4 anos depois. Apesar de pouco conhecido, para o historiador Otônio Mesquita, é um dos fatos mais importantes na história da luta contra a escravidão no Amazonas e no Brasil. Que isso é o princípio de um trabalho que tende para igualitar o país, o Estado, demonstrando a capacidade das pessoas, independente de cor, de credo, de qualquer diferença que possa haver. Volto com vocês. Pois é, e que esse 20 de novembro ilumine todas as consciências e que o Brasil seja a nação da igualdade racial, da diversidade, e que o racismo seja coisa do passado. Cara, é isso que a gente quer, é isso que a equipe aqui. Pois é, isso que nós aqui da Mix queremos, valeu? É isso aí, valeu? 18 horas. Política. E a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins dos Santos, ela admitiu a representação do deputado estadual Wilker Barreto contra a contratação por mais de 4 milhões de reais da ONG de Brasília, Movimento Brasil Competitivo. Exatamente, Karime. Essa ONG foi contratada por mais de 4 milhões de reais para ajudar a fazer a reforma administrativa do Estado, que promete, de acordo com o anúncio do próprio governo, economizar apenas 5,1 milhões de reais em um ano. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. A representação é contra o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório de Albuquerque, por conta de supostas ilegalidades na dispensa de licitação que contratou os serviços de consultoria da ONG Movimento Brasil Competitivo. Wilker Barreto questionou o valor da dispensa de licitação de mais de 4 milhões de reais, utilizados dos recursos do FTI, para pagamento mensal de mais de 339 mil reais. A minha questão é muito lógica. O governo gasta 4 milhões com uma consultoria com dispensa de licitação para apresentar uma reforma de 5 milhões, ou seja, 1 milhão de reais de economia por ano. Se vocês verificarem, o estado de Santa Catarina, entre reforma administrativa e revisão de contratos, que venham batendo na tecla há muito tempo, encontrou 1 bilhão de economia. Então, nós temos técnicos super preparados no estado que poderiam fazer esse levantamento, tanto de revisão de contratos, como de reforma administrativa e enxugamento da folha. A representação foi encaminhada ao conselheiro Érico Desterro, que é o relator das contas do governo em 2019, para a apreciação. Volto com vocês. Economia. Muito bem, confira essa informação. Começa amanhã, quinta-feira, dia 21, o feirão online de renegociação de dívidas do SPC Brasil. Quem quiser limpar o nome para voltar a comprar a prestação ainda este fim de ano, pode aproveitar essa oportunidade. Exatamente, Cid. É o seguinte, o consumidor aí ele vai ter desconto de até 90% nas dívidas em atraso. São mais de 120 empresas dispostas a negociar dívidas com seus clientes. E aí pode negociar a dívida aí com os prazos maiores, ou seja, eles topam tipo assim qualquer negócio, ok? Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A partir desta quinta-feira até o dia 15 de dezembro, consumidores de Manaus e de outras 10 capitais poderão renegociar débitos em atrasos no feirão online de renegociação de dívidas do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. São mais de 120 empresas, desde bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do ramo de serviços dispostas a negociar pendências com seus clientes. Com a oportunidade, o mecânico Rogério Lima espera quitar sua pendência com uma operadora de telefonia. Eu estou devendo uma empresa de telefonia, foi virando uma bola de neve, não consegui mais pagar. Espero realmente que eles deem um bom desconto para que eu possa deixar o nome limpo, né?
renegociando essa dívida, que é o que eu mais quero, ter o nome limpo novamente. Além da possibilidade de obter um desconto no valor da dívida de até 90%, até um parcelamento maior, um novo prazo para quitar a dívida, a negociação feita pela internet garante privacidade e comodidade. Os consumidores interessados em saber se as empresas em que estão devendo aderiram ao programa podem verificar no site www.negociardívidas.com.br. Todo o processo de negociação e pagamento será feito de forma online. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 7 milhões de reais devem ser liberados pela CAPES, para pesquisas na Amazônia Legal. A ideia é aumentar a presença de pesquisadores na região. Vamos conferir os detalhes com a repórter Odineia Araújo. A Amazônia Legal é uma área na região da Floresta Amazônica formada por 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Corresponde a 59% do território brasileiro. Os recursos liberados pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vão beneficiar 4 iniciativas para o desenvolvimento da pós-graduação nos estados da Amazônia Legal. A primeira é a assinatura de um acordo para aumentar a fixação de pesquisadores na Amazônia, também reduzir as diferenças regionais no Sistema Nacional de Pós-Graduação e ampliar o apoio ao desenvolvimento científico. A iniciativa prevê a liberação da segunda parcela de 3,5 milhões de reais do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia, o PROCAD Amazônia. O dinheiro vai apoiar projetos de pesquisa que construam redes de cooperação acadêmica. Além disso, mais 3,5 milhões de reais vão para a formação de enfermeiros em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem. 50 bolsas de pesquisa, sendo 25 de mestrado e 25 de doutorado, também vão ser disponibilizadas para a FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Volto com vocês. O Amazonas desmatou o equivalente a 199 mil campos de futebol somente este ano. O relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aponta que o aumento do desmatamento no Amazonas foi de 36% em 2019. Esse foi o maior índice de desmatamento já registrado desde o ano de 2003, como explica a repórter Nathalie Moraes. O estado do Amazonas registrou 1.421 quilômetros quadrados de floresta derrubada entre agosto de 2018 e julho deste ano, de acordo com números oficiais divulgados pelo INPE. A área desmatada corresponde a 199 mil campos de futebol no tamanho padrão FIFA, como a nossa Arena da Amazônia. O salto no desmatamento foi de 36%. O aumento é o maior da década e a mais alta taxa registrada desde o ano de 2003. Com esse aumento, o estado passou a ocupar o 3º lugar entre os maiores desmatadores, passando de Rondônia. A troca de posições também se deu porque Rondônia teve uma redução de 5,4% no desmatamento. O governo do Amazonas disse que reconhece o aumento no desmatamento, mas que representa apenas 0,09% da área do estado. O governo disse ainda que 91% do desmatamento do Amazonas está concentrado em municípios do sul do estado, que vem sofrendo com a grande pressão da expansão da fronteira agrícola de outros estados da região. E a região tem sido foco das ações de combate ao desmatamento ilegal desde o início deste ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 18 minutos em Manaus. Boa noite para você aí em 100,7 em Mix FM. Agora vamos com a primeira de hoje aqui da playlist. Inclusive hoje foi divulgada a lista com os indicados para o Grammy 2020, que acontece dia 26 de janeiro lá em Los Angeles. A cantora Lizzo é uma das artistas com o maior número de indicações para a premiação. É isso mesmo, Carlão. Olha, Lizzo obteve 8 indicações. Artista Revelação, Gravação do Ano, Melhor Performance de Rhythm Blues Tradicional, Música do Ano, dentre outras. A gente vai saber de muita coisa ainda dela. E é só a primeira vez que Lizzo concorre ao prêmio. Pois é, Lizzo é uma cantora
em evidência. Ela é uma das cantoras em maior evidência no momento. Não é à toa o número de indicações ao Grammy 2020. Vamos agora ouvir o single Truth Hurts. Playlist 18 horas. 6 horas e 22 minutos, Mix FM. Essa foi a primeira da playlist de hoje em 100,7. Lizzo, Truth Hearts. Foi a música de hoje, que é a primeira abrindo a playlist em 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, a Black Friday deste ano, que acontece dia 29, deve movimentar 3 bilhões e 770 milhões de reais. Esta é a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Isso representa um aumento de 10,5% em relação às vendas do ano passado. Pois então, a Black Friday já é a quinta data mais importante do comércio varejista brasileiro. Está atrás só do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e do Dia dos Pais, respectivamente. Os segmentos de eletroeletrônicos e de utilidades domésticas devem ser aí os mais procurados pelos consumidores este ano. Bom, segundo a CNC, né, o faturamento nesse setor deve chegar a 929 milhões de reais. Em seguida estão os hipermercados e supermercados com 899,3 milhões de reais e de móveis e eletrodomésticos com 845,5 milhões. Muito bem, empresários do Amazonas esperam vendas maiores ou iguais aí às de 2018 com a Black Friday deste ano. O otimismo é maior entre os empresários da indústria e dos serviços, aponta aí pesquisa da Boa Vista. Segundo o levantamento, 25% dos empresários pretendem fazer estoque extra de produtos para a data e 13% vão contratar mais mão de obra. E o Procon Manaus divulgou algumas orientações aos consumidores sobre oportunidades e cuidados em relação aos preços e possíveis fraudes desta promoção que acontece na última sexta-feira de novembro. A orientação é que o consumidor esteja atento para não cair em golpes, sobretudo nas compras online. Exatamente. Bom, e diferente do que acontece nos Estados Unidos, que é realmente queima de estoque, no Brasil as promoções podem variar muito e aí de acordo com cada empreendedor, com cada loja, né? Sim, uma das melhores formas de não cair aí em pegadinhas, né, em black frauds, né, que induzem o consumidor ao erro e também a pesquisar preços dias antes da promoção, né? Vai lá ver quanto é que está custando, pois ficaram famosos aí casos de lojas que aumentam os preços durante o mês de novembro para depois reduzir, né, e voltar ao preço normal, né, anunciando aí agressivas, né, ofertas na Black Friday, que na realidade seria a Black Fraud. Exatamente. É a metade do dobro, a metade do dobro. Ficou conhecido aqui no Brasil como a metade do dobro, né? Bom, outra dica aí é em lojas físicas, observar as etiquetas e os adesivos, verificando se não há publicidade enganosa, tá? E o consumidor que se sentir lesado pode realizar denúncias agora via WhatsApp, anota o número 988423030. Repita. 988423030. O atendimento ao público acontece também de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, na rua Afonso Pena, número 38, Praça 14, na zona centro-sul de Manaus. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e nos dias 29 e 30 deste mês acontece no Manaus Plaza, em Manaus, a Rota dos Coaches, né, que é um evento de coach idealizado pela Master Coach, a Norma Araújo. Adorei! Master Coach! E é claro, né, gente? Ela está aqui sim para a entrevista do dia. Vamos conversar com a Norma Araújo, a Master Coach, a Manazinha, né? E Liriane Costa, que é Master Coach também. O evento começou no ano passado com a participação de 30 coaches. Vamos conversar agora com as duas Master Coaches. Estão ao vivo aqui nos estúdios do 18 horas, né? Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Obrigada, boa noite. Muito chique tudo aqui. Amando. Então, o que teremos aí de novidade para o evento deste ano? Olha, 35 coaches palestrantes, aumentou. E a ideia é trazer temas maravilhosos para alta performance pessoal e profissional.
Então é por aí. Quem quer melhorar resultado, quem quer ter um pouco mais de consciência da sua própria vida, do que quer, dos seus sonhos, das suas realizações, tem que ir na rota dos coaches. E os palestrantes são todos aqui de Manaus ou temos alguns de outros estados? Não, são todos de Manaus. É um evento absolutamente amazonense. Olha que legal. É o maior evento de coach de Manaus. Liniane Costa, para você como é que é, quanto tempo você está aí no mercado de coaching, como é que é isso? Eu estou há 1 ano me preparando e o mais assim interessante é que tudo começou por mim. Então eu vou falar de algo que eu fui o meu próprio laboratório. Então é interessante quando a gente passa, e principalmente a minha palestra vai ser sobre relacionamentos. Eu creio que é um tema assim bastante interessante, né? Muito bem. Quais são os assuntos aí, os temas principais que serão abordados aí nas palestras de um modo geral? Tudo. Vendas, comunicação, que é a minha praia, né? Vendas, ressonância cerebral, que é um pouco de hipnose, tem tudo isso. Direção do sucesso com mais clareza. Saúde. Para quem quer fazer, seja nomeado, tem aqui estude do jeito certo e seja nomeado. Para quem faz concurso público, também tem um coach só para isso, que descobriu um método bacana para fazer as pessoas passarem. Explica mais sobre esse assunto, já que tantas pessoas fazem concurso aí. Como é que a gente pode descobrir esse caminho do sucesso? Ela vai falar sobre isso. Ela que vai falar, é Wildes Azevedo. Ela diz que encontrou um método onde ela estuda de uma maneira que você passa no concurso. Agora, eu não sei, Manazinha, tem que ir lá. Fórmula efetiva, né? Ô, Norma. Eu tenho que saber como é que é também. Olha, você como jornalista, apresentadora, veio também, passou pelo teatro, já fez tanta coisa. Grande atriz, a Norma. Coach pra você é fichinha, então, né? Mais se encontrou nessa área? Sabe o que acontece? O coach é transformador. Ele é libertador e transformador. Então existe uma maneira de você descobrir um novo jeito de se encontrar. Só para você saber, eu tinha separado do Roberto 8 anos e voltei e casei com ele de novo. Olha que chique. Casamento épico, inclusive. É épico, super épico, né? Depois dos 60, foi a maior produção. Foi lindo. E por que eu fiz isso? Porque eu entendi onde eu errei. Então o coach te traz uma consciência do seu estado atual, aonde você quer chegar, e aí observar quais são os impedimentos nesse processo, e aí tem toda uma reprogramação de crenças. Aí vem. Mas eu só acho que você não é de Manaus. Não, eu sou Você é de onde? Você conseguiu perceber, Cid? Não, Cid tem uma sutileza. Você é uma sutileza, eu percebi algo muito diferente. Mas de onde que é você? Eu sou de Alagoas. De Alagoas? Eu estou há 11 anos em Manaus. Eu comi jaraqui, fiquei aqui. Boa, eu também. Mas não perdeu o sotaque. É bonitinho, né? Mas eles guardam isso com carinho, creio eu. Né? É verdade. É carinhoso. É carinhoso, bacana. E, pessoal, como é que é o mercado? Como é o mercado, né? Existem milhares de coaches no Brasil. Eu digo o seguinte, tem espaço. Não adianta ser pós-graduado, mestrado, e não ter inteligência emocional. Bacana. Existem milhares de profissionais incríveis que não conseguem sair do lugar. Tá vendo aí, Cid? E tem trancas, retrancas. E olha, a gente não é psicóloga nem psiquiatra. Porque a gente é treinamento. Então é um pouco assim, é um marketing pessoal. Tem que suar, né? Como é que é isso? Seria um marketing pessoal? Seria você trabalhar em marketing? Vai muito além. Não. É muito além, é mais profundo. É questão de consciência. De conhecimento. De ferramentas, consciência, saber o nível de consciência que você está. E ali passar por um processo, é uma caminhada. É um processo onde se fazem perguntas poderosas de sabedoria. Ninguém tem resposta de nada, ninguém tem resposta. Mas existem ferramentas poderosas que nós passamos por elas todas e isso transforma. E é consciente, não tem nada
esotérico, não é nada disso, não. Tem mágica, né? É treino, objetivo, pé no chão. Agora vamos lá pro serviço, né? Para participar aí desse grande encontro, como é que faz? Olha só, ele vai acontecer 29h30. As palestras começam 13 horas. Cada palestra tem 2 horas, tá? Você pode adquirir seu ingresso pelo Instagram do nosso Rota dos Coaches, @RotaDosCoaches, ligando para cada palestrante vende a sua palestra, R$50 apenas para participar. Ou então, você lá no dia, você pode adquirir sua pulseira. Onde que é? Manaus Plaza Shopping, sala de eventos. Primeiro piso do Manaus Plaza Shopping. A pessoa pode chegar lá direto, ver os eventos, as palestras e já se inscreve lá. No Instagram. Né? Arroba Rota dos Coaches. E como é Black Friday... Olha aí. Nós vamos fazer também Black Friday só no dia lá. No dia lá vai ter Black Friday vai ser tipo assim, comprou uma pulseira, ganha outro ingresso. Aí você escolhe lá a palestra, né? O assunto. São muitos temas, São gente. muitos desses que você falou, né? São muitos temas. A pessoa escolhe o que ela quiser. Tem inteligência emocional, tem autoconhecimento positivo, tem o poder da ação. Nossa, tem muita coisa. Perfil de comportamento. Trouxemos pulseirinhas para os ouvintes. Pois então, você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, atenção, vamos lá. Quem participar aqui, né? Vocês estão participando, boa noite, obrigada aí por vocês que estão antenados aqui participando, perguntando, falando com a gente. Pois então, no final do programa de hoje eu vou dizer aí quem são os convidados, né, para esse grande evento de coaching que acontece no final do mês agora de novembro, né? Isso, semana que vem. São quatro ingressos individual. Palestra Comunique-se. Se você é tímido, amor, se você acha que você fala e o outro não entende, é comigo a parada. A minha palestra é sobre 12 passos para ter sucesso nos relacionamentos. Mas aí relacionamento tipo amoroso, relacionamento... Principalmente, mas serve para amigos também, mas... É interessante para aqueles que estão na pista, para selecionar bem o seu parceiro ou parceira, porque é isso que vai trazer consciência. Você se conhecer, primeiro, saber quem você é, depois saber entender seu perfil comportamental, entender seus valores para que sejam alinhados ao do seu parceiro ou futuro parceiro ou parceira. Porque aí é a chave do desafio. Porque você de repente procura uma pessoa que não tem nada a ver com você. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. Então, olha, de repente, menina, quando é que é essa tua palestra? Então, de repente, olha só. Se eu tenho meus valores, eu reconheço meus valores e lá eu vou fazer uma ferramenta chamada ordenação de valores. Se eu tenho meu valor, digamos que seja família ou religião, e o meu parceiro não tem nada a ver com isso, dia de domingo eu vou estar na igreja, ele vai estar no barzinho. E aí começa o desentendimento. Se você já no início já procura alinhar isso aí, é sucesso. E é experiência própria, né? Eu falei, foi um autoconhecimento, é um autoconhecimento, foi meu laboratório. No caso, eu não escolhi, eu já vim ter todo esse autoconhecimento já no processo, mas eu otimizei. Otimizei o meu. Você soube segmentar. Porque dentro de um relacionamento tem vícios emocionais, já tem tanta coisa pra falar. Manezinha, quantas pessoas giram e caem no mesmo erro? Cai com o mesmo perfil de relacionamento. A gente acaba escolhendo repetição de padrão. Sim, ciclo vicioso. Ou então o mesmo tipo, só muda a identidade do namorado. Mas senti que existe um interesse grande da Karine. Não, lógico, e aqui o pessoal do Mano tá aqui na pista. Olha as mulheres. Ó, Amy Luciano tá aqui. Gente, eu tô na pista. Quem é Amy Luciano? Amy Luciano, então tá aqui. Eu espero que você ganhe a pulseirinha. A Bianca tá todo mundo gente, é fantástico. Olha, eu posso pedir pra você? Pode. Dá uma pulseirinha pro Luciano, deixa separado pra ele. O Luciano é um cara querido aqui. Né? Vou deixar. Ele mandou um beijo pra você. E pra quem é ouvinte, olha só, primeiro. Aí vai ser agora o up, viu? Pra quem, o ouvinte que receber as pulseiras, eu vou pegar o e-mail, porque eu vou dar o perfil comportamental dele. Olha aí, cara. Que plus! Então, olha aqui, um perfil comportamental show de bola. É show de bola. Show. Sai todo o seu relatório. Tudo muda.
ajuda. E vai ser uma bonificação para quem é ouvinte e vai receber, são 40 páginas. Maravilhosas. 40? Nossa, que de um relatório. É um relatório completo dos seus valores, do seu perfil comportamental e vai fazer toda a diferença, que é feita a minha. Gente, o mundo sem isso não vai mais existir. Porque esse mundo sem consciência, a gente já sabe o resultado que tá dando. Pô, vou mandar o trovão pra lá. Vamos lá. Vou mandar o Ariguete. Trovão não tem ninguém. Vamos vai. todos. Olha, gente. Maravilha, viu? Maravilha. Então, muito obrigada. Infelizmente, passa muito rápido. Obrigada a nós. Adoramos. Tá, vamos convidar a galera pra participar, Maravilha. então. Vamos lá, Manazinha. Ei, povo, comunique-se. É tímido. Tá falando e não tá entendendo, povo? Você acha que não consegue? Que é incompreendido? Vai na minha palestra. Dia 29 às 17 horas, lá no Manaus Plaza Shopping. Sala de eventos, primeiro piso. Eu tô rindo que a Nathalie já tá de olho ali também, ó. Tá todo mundo já afiando. São os assuntos interessantíssimos. Vou deixar aqui. Mas o evento, tá ótimo. O evento acontece dias 29 e 30 deste mês. Isso. Os horários na parte da tarde. A partir de 1 da tarde. 13 horas, 15 horas, 17. A última palestra, 19 horas. Tá ótimo. Então, muito obrigada pela presença Eu hoje que aqui. agradeço. Às 18 horas, conversamos com a Master Coach Norma Araújo e com a Master Coach Liriane Costa. Uma ótima noite para vocês. Considerações finais? Não, adoramos. Já quero trabalhar aqui. Já dou na pista também. E assim, essa emoção toda é tão encantador pra mim, porque é eficaz. Quando eu vejo o resultado na minha vida, a gente quer difundir. Quer que todo Liriane quer difundir esse negócio todo. Oxê. Bora então. Olha, bichinho, vamos difundir esse negócio então. Maravilha. Muito Boa noite pra vocês. Obrigado pela presença gente, aqui. boa noite. Vai ficar aqui pulseirinha. Tá joia. Vocês entreguem as pulseirinhas. É com a gente. Beijo. Beijo, Manazinha. Agora são 18 horas e 39 minutos em Manaus. 18 horas. Então vamos agora com a segunda da playlist de hoje em 100,7, Billie Eilish, né? Que é a artista mais jovem indicada aí ao Grammy 2020. A cantora é um dos destaques para a premiação do ano que vem, incluindo melhor artista revelação a Billie Eilish. É verdade, Carlão. Só tem 17 aninhos, né, cara? Recebeu 6 indicações pro Grammy. Está concorrendo a música do ano com Bad Guy e o álbum do ano com When We All Fall Asleep. Where Do You Go? Pois é, então vamos lá. Na segunda do playlist do 18 horas de hoje, vamos conferir a indicada música do ano, Bad Guy, Billie Eilish. Playlist 18 horas. Muito bem, 18h43, Billie Eilish e Bad Guy foi a segunda da playlist de hoje em 100,7 aqui na Mix FM. Mix. O Manaus permanece como a terceira capital com maior índice de desempregados no país, segundo o IBGE. Confira mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Manaus tem hoje 196 mil pessoas desempregadas. A taxa de desocupação na capital amazonense chegou a 17,2% no terceiro trimestre deste ano, de acordo com a pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Segundo a PNAD contínua, Manaus está entre as 3 capitais com maiores índices de desemprego, junto com Macapá e Recife, ambos com 17,4%. E dentro desta estatística está a Silvana Silva, desempregada há 2 anos. Ela conta que a falta de experiência comprovada na carteira de trabalho é a principal barreira. Porque as oportunidades vêm, mas as pessoas exigem experiência, né? Então eu acredito que para melhorar, as empresas deveriam dar oportunidade, né, para as pessoas, pelo menos tentar, né, conseguir trabalhar naquela área, né? Porque nós somos capazes, né? Mas muitas vezes o que fala é o documento, né? Então a gente tem experiência diária, mas não tem muitas vezes experiência na carteira. No Amazonas, a taxa de desocupação é a 10ª maior do país, com 252 mil pessoas sem emprego, segundo o IBGE.
Apesar do número expressivo, neste terceiro trimestre, os indicativos apresentaram uma pequena redução de 0,6% quando comparado com o trimestre anterior. Ainda de acordo com o IBGE, o Amazonas tem 549 mil pessoas que trabalham por conta própria. Destas, mais de 90% não possuem CNPJ, ou seja, estão na informalidade. E o número de pessoas ocupadas como empregadores alcançou 42 mil pessoas. Volto com vocês. Depois do salário, empresas cortam alimentos de terceirizados da saúde do estado do Amazonas. Eles alegam que não tem dinheiro para pagar os fornecedores. Os terceirizados acreditam que a medida é uma retaliação ao acordo para que o governo repasse os valores atrasados diretamente aos trabalhadores. Vamos conferir aí a reportagem de Odiné Araújo, que tem mais detalhes. O feriado de hoje começou com tumulto na troca de plantão do pronto-socorro Platão Araújo na Zona Leste. Trabalhadores terceirizados da saúde ficaram sem café da manhã. A empresa CGAN, que presta serviços na unidade, informou aos trabalhadores que não tem dinheiro para pagar ao fornecedor de alimento. Por causa disso, alguns técnicos se recusaram a trabalhar, deixando os pacientes sem assistência e sobrecarregando os que ficaram na unidade de saúde. A mesma situação foi verificada no pronto-socorro João Lúcio. A empresa Renascer não pagou o fornecedor de alimentos do hospital e os trabalhadores, que já estavam sem receber lanche, agora ficaram também sem o café da manhã. Até mesmo no refeitório, os trabalhadores foram impedidos de entrar, conforme denúncia recebida pelo 18 horas. Onde se viu proibir a nossa entrada dentro do refeitório, imagina uma coisa dessa, nós não temos mais lanche. Lanche já cortaram, agora cortaram a refeição também. De acordo com alguns trabalhadores que preferiram não dar entrevista, a decisão das empresas em cortar as refeições é em retaliação ao acordo firmado por intermédio do Ministério Público para que o governo pague os salários atrasados diretamente aos trabalhadores sem passar pelas empresas. Odiné Araújo para o 18 horas. E as empresas contratadas pelo governo Wilson Lima do PSC para prestar serviços à saúde pública do Amazonas denunciaram ao Amazonas 1, portal Amazonas 1, na última terça-feira, dia 19, que o Estado determinou que não pagará os contratos que deve e que o acordo feito entre o governo e o Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Saúde do Estado no último domingo, dia 17, foi unilateral. Economia. Bom, e foi divulgado um estudo que prevê a criação de 100 mil empregos diretos na região da Zona Franca de Manaus a partir do investimento público e privado de 7 bilhões de reais em 10 anos. Basicamente, a proposta propõe a transformação da Zona Franca de Manaus em um grande polo de bioeconomia. Esse estudo foi apresentado ao Ministério da Economia nesta terça-feira, dia 19. O levantamento foi elaborado pelo Instituto Escolhas e Associação Civil com foco em desenvolvimento sustentável. O plano defende a criação de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e a ampliação de produção de culturas regionais, como açaí, castanha e cacau. Sugere, em paralelo, a criação de polos para móveis com produção de madeira engenheirada, que pode substituir o concreto, biofármacos de alimentos à base de plantas, insetos e de cosméticos. Bom, segundo dados do Ministério do Turismo, a bioeconomia é responsável por uma produção de 3,1 bilhões de reais ao ano no Amazonas, que poderia subir para 9,7 bilhões de reais em uma década, segundo o Instituto. O Parque Industrial da Zona Franca, como um todo, fatura 90 bilhões de reais ao ano e responde por 50% do ICMS arrecadado aqui no estado, de acordo com os dados da FEAM. Considerando os outros setores defendidos como prioritários, polo de transformação digital, ecoturismo e piscicultura no estudo, o impacto do PIB amazonense poderia passar de 2,9 bilhões de reais para uma bagatela aí de 15 bilhões de reais em apenas uma década. A ideia básica é propor uma redivisão do bloco de recursos no país sob uma nova ótica. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, participou da abertura da edição 2019 do Salão de Duas Rodas, promovido pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo.
Pois é, em sua palestra, Alfredo Menezes deixou claro a importância da Zona Franca de Manaus para a preservação da Amazônia. Ele disse o seguinte, abre aspas, se quer preservar a floresta, mantenha a Zona Franca de Manaus. Compre produtos com o selo produzido no Polo Industrial de Manaus, fecha aspas, disse Coronel Alfredo Menezes. E a reportagem completa sobre essa palestra você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Número 2, será? Número 3. Vamos fechar aí com a número 3. Lil Nas X. Né? Lil Nas X. Né? O cantor e rapper americano, um dos artistas aí que também recebeu grande número de indicações para o Grammy em 2020. Lil, né? É um dos rappers de maior sucesso no momento. Fera. O que vai tocar? É Old Town Road, né? É. Caraca, essa música foi... Não, nem sabia. Old Town Road. Essa música, ela foi já regravada em diversas línguas em outros países. Aliás, a gente vai ouvir qualquer hora dessa uma versãozinha aí em crioulo. Acredita nisso? Pois é, Lil Nas X é um cantor e rapper americano. Assim como Billie Eilish, também recebeu 6 indicações para o Grammy Awards 2020, na gravação do ano, melhor performance e do grupo pop, além de outras. É isso aí. Pois é isso aí, Cid. Pelo visto, vamos ter aí uma mega premiação em janeiro no Grammy. E agora você ouve a parceria de Lil Nas X e Billy Ray Cyrus com Old Town Road. Playlist 18 horas. Muito bem, mais uma que você conferiu aqui em 100,7 foi Lil Nas X, né? Cantor rapper americano aí, super cotado no momento. 18 horas. Muito bem, olha, o Coronel Alfredo Menezes confirmou presença na convenção de criação do Partido Aliança pelo Brasil, marcada para esta quinta-feira, dia 21, às 10 horas em Brasília. O evento também contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e será transmitido ao vivo pelas redes sociais. Na convenção que marca a fundação do partido, será apresentado o estatuto dos seus membros fundadores. A Aliança pelo Brasil precisa de 500 mil assinaturas em pelo menos 9 estados para a criação. Alfredo Menezes, que já se desfiliou do PSL, deve assumir no Amazonas o comando desse novo partido. Bom, e a desigualdade da renda dos trabalhadores brasileiros parou de piorar no terceiro trimestre deste ano, após aí um ciclo de cerca de 4 anos de elevação da disparidade salarial entre ricos e pobres. É o que mostra o levantamento da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado pelo jornal Valor Econômico. O índice de Gini do rendimento domiciliar per capita do trabalho no terceiro trimestre deste ano foi igual ao terceiro trimestre do ano passado. O indicador exibia tendência de piora desde o quarto trimestre de 2015. 18 horas. E o Ministério Público Federal disponibilizou mais de 600 bens para doação. Entre os itens móveis estão equipamentos de comunicação e utensílios domésticos. Confira tudo aí na reportagem de Júlia Gomes. O Ministério Público Federal no Amazonas está doando 604 itens de seu patrimônio. Entre os bens disponíveis estão mobiliário em geral, utensílios domésticos e de escritório, aparelhos e equipamentos de comunicação e processamento de dados. Podem solicitar a doação instituições públicas federais, estaduais e municipais, além de instituições filantrópicas e as organizações da sociedade civil de interesse público. Os órgãos têm até o dia 22 de novembro para manifestar interesse. A doação dos bens será efetivada conforme ordem de preferência definida pela legislação vigente. Caso haja mais de um interessado, o atendimento será feito de acordo com a ordem de chegada das manifestações. O edital do processo de doação de bens e a lista completa dos itens a serem doados estão disponíveis no site do MPF no Amazonas, no endereço eletrônico www.mpf.mp.br/m. Volto com vocês. Mix. 18 horas. Esporte.
Muito bem, vamos ao giro do esporte. Olha, os jogadores do Flamengo passaram por um mar de torcedores na despedida do Brasil rumo a Lima. Mais de 10 mil torcedores rubro-negros, segundo a Polícia Militar, se reuniram em frente ao centro de treinamento do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, para se despedir do time do Flamengo antes da final da Libertadores contra o River Plate no sábado. Depois, outro mar de gente se aglomerou no aeroporto do Galeão, de onde a equipe seguiu para Lima. O nosso boa sorte ao Flamengo aí, né? Toda a equipe. E o jogo rola sábado às 16 horas, horário de Manaus. E para quem estiver no Rio de Janeiro, muita atenção. Apesar de o jogo ser no Peru, o Maracanã receberá novamente um grande público. A expectativa é que cerca de 50 mil rubro-negros acompanhem o jogo na FanFest em telões espalhados pelo estádio. Até agora, cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos. A comercialização é feita no site oficial do Flamengo. Por causa da grande procura, o setor leste superior foi aberto nesta terça-feira. O primeiro lote promocional custa apenas R$30, depois custará R$90 e R$45 a meia entrada. E aqui em Manaus, o torcedor terá a opção de assistir a final nos telões dos cinemas. Só isso, só. Vamos. Ó, Jair, são 6h58, já nos finalmente. Isso, Carlão. Olha lá, vamos lá. Você que participou aí do nosso programa do 18 horas ganhou convites para as palestras de coaching. A Jamile Gama, tá? E a Bianca Aguiar. Jamile Gama, perdão, gente. Jamile Gama e Bianca Aguiar ganharam aí os convites para as palestras da Norma Araújo e da Liliane Costa. Valeu? Valeu. Agora 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, o Dia da Consciência Negra foi celebrado hoje como feriado nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Roraima, além de vários municípios brasileiros, como a cidade de São Paulo. A data marca a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e também símbolo da resistência contra a escravidão. O dia é uma forma de celebrar a memória, a cultura e a ancestralidade dos negros. Quando lembramos e homenageamos esse legado, estamos dando uma opção para que as pessoas reflitam. No momento, atravessamos aí um período em que o racismo ainda é muito forte, assim como a intolerância e também a violência religiosa. Foi a unidade que fez o Brasil e é a unidade que vai nos manter como um país, como uma nação. Portanto, é preciso repelir com toda a força da lei o racismo, a intolerância e a violência. E a hora é agora e sempre. 7 em ponto, boa noite, Karime Cid, Paulo Castro. Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso a todos. Um beijo, gente. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Boa noite. Bom, até amanhã, a partir das 6 da tarde, continue na Mix, continue bem. Daqui a pouquinho tem Mix tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.